Tem gente que entra numa sala e todo mundo presta atenção. Barack Obama, Fernanda Montenegro e até a Miranda do Diabo Veste Prada. E aí talvez passe pela sua mente, será que eu, um réis mortal, que não tenho as técnicas de oratória de um político, nem a performance artística de um ator, também consigo ter esse tipo de comunicação? A resposta é sim, porque comunicação magnética não é dom, é habilidade que você pode aprender e praticar. Mas como fazer com que as pessoas realmente prestem atenção no que eu tô dizendo, lembrem do que eu tô dizendo, se conectem comigo? É exatamente isso que eu quero contar pra você nesse vídeo. Como é que você pode desenvolver, a partir de hoje, uma comunicação magnética cheia de carisma pra te ajudar a vender qualquer ideia e obter seus resultados profissionais. E olha, independente de você ser uma pessoa mais extrovertida ou introvertida, ou até se você considera que você é um tanto tímido. Prazer, eu sou a Bia Koval e o que eu vou trazer aqui pra você não são dicas, não são hacks, é uma metodologia que eu desenvolvi ao longo dos últimos 10 anos, sendo treinadora de comunicação e oratória no mundo corporativo, ajudando centenas de profissionais, empresas e marcas, e também o que eu apliquei na minha vida como atriz e apresentadora ao longo de mais de 25 anos. Para ser um comunicador magnético, você precisa desenvolver interesse genuíno pela pessoa que está falando com você. Você já percebeu, às vezes, uma pessoa que vai falar com você e parece que ela só está cumprindo tabela, ela não está realmente interessada naquilo que você está dizendo? Como aquele vendedor que quer empurrar um produto ou serviço só para bater meta e não está nem interessado se você precisa ou não daquele produto? No livro Código da Persuasão, o autor confirma que o cérebro só realmente presta atenção quando inconscientemente quem tá falando com você responde a pergunta: o que é que eu ganho com isso? Porque quando existe interesse genuíno, nosso cérebro libera substâncias como a ocitocina, a dopamina, que são substâncias ligadas ao prazer, à confiança, e quando não há interesse, essas áreas ficam apagadinhas. Na prática, mostrar interesse é de fato estar atento a quem você tá falando, é ouvir de verdade, com empatia, sem precisar interromper, mostrar curiosidade com perguntas, não querer ficar se comparando ao outro ou querer ganhar da história do outro, trazendo uma outra história tua ou de alguém. Tem umas dicas bem legais em 2 livros que eu gosto muito de persuasão, que é Como Convencer em 90 Segundos e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é como é que você se conecta com o outro, né? Olhando nos olhos, sorrindo, repetindo o nome da pessoa. Mas olha, isso só acontece se o interesse for realmente genuíno, for sincero. Porque se a pessoa saca que você está tentando simular ou mascarar, ela percebe no ar isso. E aí, ao invés de gerar confiança, isso gera distanciamento, desconfiança. Então pensa aí, como é que você pode de fato se comunicar de forma que você mostre que está interessado aí pela pessoa com quem você está interagindo. Eu não sei se você já viu ou ouviu falar dessa série, que eu gosto muito e recomendo, que se chama The Bear, o urso em português. Eu quero utilizar essa série para trazer como metáfora de algo que é fundamental na comunicação magnética, que é o acolhimento. E lá, eles trabalham em um restaurante de alta gastronomia, eles têm um lema que se chama cada segundo importa, cada segundo conta, ou seja, eles prestam atenção aos mínimos detalhes para causar uma experiência que seja memorável para os clientes, né? Então eles se preocupam com aquele empratamento do prato perfeito, em ser muito ágeis no serviço, em ter ingredientes muito frescos, em receber as pessoas com muita atenção, muita delicadeza, com muito cuidado aos detalhes. Eles sacaram uma coisa que é esse fundamento da comunicação magnética, né? Que é o acolhimento. Não é sobre a comida necessariamente, é sobre a experiência que você causa, é sobre como você faz esse cliente se sentir. Eu tive um mentorado, CMO de uma grande empresa do agronegócio, ele tinha um desafio muito importante, palestrar num evento enorme dentro de um estádio nos Estados Unidos com clientes internacionais, e a gente trabalhou muito a questão do acolhimento. E o que é acolhimento na comunicação? É a abertura da palestra, são as
as primeiras palavras que você traz na sua palestra. Toda a sua comunicação precisa dizer: eu vejo vocês, vocês importam. Se a abertura não causasse esse sentimento de pertencimento, ela fosse fria, institucional, fosse distante, o risco de perder a conexão dessas pessoas nos primeiros segundos era muito grande. Pegando esse gancho, eu pergunto pra você, na sua realidade, numa reunião, numa apresentação, numa conversa de vendas, como é que você pode usar esse momento de abertura da sua comunicação para de fato causar esse sentimento de acolhimento aí na pessoa com quem você está se comunicando? Eu acredito que até aqui você já entendeu a importância do acolhimento, de mostrar interesse, para ser um comunicador magnético. Mas ainda faltam 2 pilares. E olha, o último pilar é o mais importante, então fica comigo que vai valer a pena. Histórias são muito mais magnéticas do que dados, e não sou eu que estou contando isso, não. São os neurocientistas. Tem um estudo da USP que confirma que as narrativas, as histórias, ativam múltiplas áreas do cérebro e são capazes de ativar 22 vezes mais a atenção do que fatos contados. Você quer ver um exemplo disso? Eu vou trazer aqui para você uma história da minha viagem mais recente. Eu fiz uma degustação de vinho na Toscana. Eu poderia te contar assim, tá? Factual, simples, direta, sem nenhuma emoção, né? Ou eu poderia dizer o seguinte pra você. Olha só essa imagem, né? Eu tava numa fortaleza de 1000 anos atrás e dava pra ver o sol se pondo ali atrás nas colinas. Quando eu bebi esse gole de vinho, eu senti uma mistura de frutas vermelhas, tinha notas de especiarias, um pouco de chocolate. Esplêndido, mas o que eu realmente senti foi o aroma das histórias das gerações que cultivavam aquelas uvas, e cada gole que eu bebia parecia carregar cada vez mais memória, mais emoção. Você percebe a diferença? O primeiro jeito eu informei, o segundo jeito eu me conectei com você. E quem domina esse tipo de técnica, que a gente chama de storytelling, consegue transformar essa comunicação numa comunicação muito mais magnética. Mas sabe o que realmente vai dar tempero a tudo isso? A sua oratória, a forma como você vai contar essa história. Me conta uma coisa, já aconteceu de você estar conversando com uma pessoa e aquela pessoa soar falsa, antinatural, você perceber, nossa, ela tá querendo parecer ser uma coisa que ela não é? É que a autenticidade é algo que só você pode ser, pode fazer. É isso que te diferencia das outras pessoas. No início dos anos 2000, eu trabalhei como locutora. Eu não tinha muita referência de como fazer para ser uma locutora. Então, o que eu fazia? Eu imitava as outras locutoras de rádio jovem, FM. E aí, o que me dava a sensação de que todo mundo falava igual? Na verdade, eu falava igual as pessoas da rádio. Então, às vezes eu levava cada susto, porque parecia que eu tava ouvindo a minha rádio concorrente e era a minha voz. Ser magnético tem a ver com a forma como você fala, né? Tem a ver com a sua performance, com a forma como você interpreta as palavras, né? Com a cadência, o ritmo, o volume, o tom, o impacto emocional que você causa com a sua fala. Entretanto, tem uma chave que eu vejo muito pouca gente falar e eu quero trazer aqui para o nosso debate, para nossa conversa. Comunicação, gente, não necessariamente são as técnicas. Você pode implementar com técnicas, mas ela começa de dentro. Começa com você se comunicando com você mesmo, com uma comunicação verdadeira e honesta com você mesmo. Brené Brown, na Coragem de Ser Imperfeito, ela ensina que a autoconfiança não é provar nada para ninguém, é estar realmente enraizado, seguro nos seus valores e aberto para aprender e corajoso o suficiente para se mostrar vulnerável. Ou seja, ser autêntico tem a ver com a coragem de ser quem você é, mesmo correndo o risco, gente, de desagradar, né?
Mas só dá pra ser autêntico quando você conhece quem é você se comunicando. Você concorda comigo? Já parou pra pensar sobre isso? Eu sou a Bia Cobal, sou treinadora de comunicação e oratória envolvente. Se você quiser me levar pra sua empresa, olha, tem link aqui na descrição do vídeo pra falar comigo. E também tem outros links aí que possam te interessar, de algumas indicações minhas desse conteúdo que eu trouxe aqui pra você com muito carinho. Um grande beijo, até o próximo vídeo.